Vá. Porque, Melissa, vocês estão presentes, né, aqui na gravação, né? Se alguns de vocês falarem que não querem, eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, né? Então, eu sempre pergunto, tá bom? Pessoal, então, assim, antes da gente... Lembra que na última aula eu falei que a gente ia pular essa aqui, porque a gente ia precisar olhar o mapa com mais detalhe. Inclusive, queria perguntar para vocês, se vocês quiserem, eu posso colocar o arquivo da prova para vocês aí no grupo, porque de repente aqui Nossa, eu estou falando achando que vocês estão vendo a prova, eu esqueci de pôr para compartilhar, desculpa, peraí. Aqui. Então, assim, eu posso fazer isso também, porque de repente vocês conseguem abrir aí, fica melhor para vocês enxergarem, que eu sei que aqui fica difícil. Mas antes da gente começar, eu quero aqui parabenizar 4 alunos, porque eu fui fazer a consulta do desempenho de vocês. Peraí que eu acho... Pera. Não, esquece que a professora tá doida. Eu vi uma coisa aqui, achei que era abstrato, coisa da minha cabeça. Eu quero, né, apontar aqui e dar os parabéns, né, para 4 alunos que foram os alunos aí que apresentaram melhor desempenho nas questões de geografia, propriamente dito, tá? São 13 questões de geografia, e esses alunos que eu vou mencionar aqui acertaram 12 questões. E aí eu parabenizo. Eu sei, gente, também, vamos lá, eu não tenho, não sou tão inocente assim. Eu sei que numa prova de múltipla escolha, a gente às vezes dá sorte, né? A gente chuta alguma coisa que a gente não tem certeza e tudo mais. Mas ainda assim eu acho bacana, porque eu achei assim uma taxa importante de acertos, né? Quase gabaritaram a prova de geografia. Esses alunos são a Giovana, a Júlia Dalan, a Júlia Silva e o Júlio César Gualda. Então, vocês 4, aqui do nono A, acertaram 12 questões das 13 de geografia. Parabéns. Eu espero que tenha sido realmente, né, mais desempenho mesmo do que qualquer outra coisa. E espero que vocês sigam assim, tendo esse bom desempenho nas próximas também. Tá bom? Gente, também tem uma coisa que eu quero trazer para vocês de informação, que é o seguinte: vocês estão no nono ano, vocês já ouviram falar bastante desses termos, né? Principalmente aquela ideia dos agrupamentos por nível de proficiência, né? Que é lá o abaixo do básico, adequado e avançado. Aqui a gente não fala, no resultado da AP, a gente não fala nessa classificação. Eles trazem para a gente desempenho da turma de acordo aí com os acertos nas questões. Então, assim, é separado da seguinte maneira: muito baixo, baixo, médio e alto, tá? Então, entre os alunos que responderam à prova, que isso é importante, né? Aqui no ano A, 78% dos alunos fizeram a AP. Isso é um número baixo, tá, pessoal? A meta era a gente atingir pelo menos 90%. Só deu 78%, eu espero que para a segunda AP mais alunos possam participar e fazer a prova, tá? Dentre esses 78% da turma que fez a AP, como foi colocado os resultados? 7% dos alunos que fizeram tiveram aí resultado muito baixo. 21% teve um resultado baixo, 25% teve um resultado médio e 46% teve um resultado alto. Então, assim, a maior parte de vocês teve um resultado bom, né?
A maior parte daqueles que fizeram, né, de vocês, assim, daqueles que responderam a prova, tiveram um bom desempenho, né? Quase metade aí teve um desempenho alto. Porque, como eu disse, tem algumas coisas, algumas habilidades que foram cobradas nas questões que não eram habilidades do 9º ano. Eram coisas que vocês já tinham estudado em outro momento, né? Nos anos anteriores. Então, já eram conhecimentos que vocês tinham adquirido. Então, eu sei que assim fica mais fácil, né? Para a gente conseguir responder da maneira correta, tá? E assim, a porcentagem de acertos, né, da prova, então, das 13 questões de geografia, quem fez a prova teve 65% de acertos. Então, também é uma taxa até que interessante. E aí, por questão, varia, né? Tem questões que vocês foram super bem, né? De ter, assim, 86% de acerto, ou seja, quase todo mundo acertou. E tem questão que vocês, né, que foram mal. Tem uma questão aqui que vocês acertaram, só 25% de vocês acertaram. Então, aí a gente vai conversar também sobre essas questões que foram, onde vocês foram melhor e onde vocês foram pior, tá bom? Bom, tudo isso dito, vamos lá. A gente tinha deixado esta questão aqui de lado porque tinha que fazer a análise do mapa, tá? E aí o mapa traz esse título para gente, né? Fauna ameaçada de extinção, aves 2010. Eu vou tentar deixar um pouquinho maior. Vamos ver o que acontece. Melhor. Bom, gente, acho que esse é o maior que dá para eu projetar para vocês. E aí, assim, vocês estão vendo, né? Eu sei que não dá para ver perfeitamente, talvez não dê para vocês enxergarem, mas pelo Brasil existem aqui, né? Pelo mapa, existem desenhos aqui de aves, né? E eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou até colocar no grupo, que se alguém quiser abrir de casa, fica mais fácil. Mas as aves, elas não são iguais, são passarinhos diferentes, né? Não sei se todo mundo está conseguindo ver. Vocês conseguem ver ou está muito difícil? Dá para ver, dona. Dá para ver, beleza. Então, assim, tem o que ele está mostrando para a gente. Nas regiões brasileiras, existem aí essa variedade de aves, e elas estão ameaçadas de extinção nessas regiões, tá? Então, deixa eu só mandar a prova para vocês. Espera aí, que agora eu abri um negócio aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês vão tentando ver o que vocês conhecem, os passarinhos que estão aparecendo aí. Aqui. Bom, ó, tá no grupo de vocês, quem quiser, puder abrir aí, eu acabei de mandar a prova, tá? Então, olha só, tá espalhado, né? A gente vê que tem região onde o número de pássaros ameaçados é menor, e aí a gente pode tirar algumas conclusões, né? Que nem se a gente olhar aqui, ó, no Acre, em Roraima, não tem nenhum passarinho, tá vendo? No estado do Amazonas tem um, no Amapá tem outro, no Pará, né, tem 6 passarinhos, né? Essa região aqui é a região norte, certo? O que tem nessa região aqui mesmo? Que talvez contribua para que não tenha tanto passarinho ameaçado aqui? Os locais onde eles moram? Tem Então, o local onde eles moram, o que tem nessa região, gente? Árvores. Floresta. Bastante vegetação. Floresta. Que floresta que é que tá aqui?
Floresta Amazônica. A floresta amazônica. Então, olha que legal, isso a gente já consegue visualizar. Na floresta, né? Apesar da gente saber que ela está correndo risco, mas de maneira geral, na floresta não tem tanto passarinho ameaçado. Quando a gente começa a caminhar mais para o leste, e aí eu vou até fazer vocês pensarem um pouco naquela questão que a gente estava conversando na Índia e na China. Falei para vocês que a população brasileira, ela se concentra também mais na porção leste do território. Então, conforme a gente caminha para o leste, a gente vê que o número de passarinhos começa a aumentar, não é? Diferente do que acontece lá na região norte, quando a gente olha, por exemplo... Ai, meu Deus, não trava não, travou, peraí, gente. Ai, tecnologia. Peço um pouquinho de paciência de vocês. Ai, meu Deus, até saiu do mapa. Ah, não, é para baixo. Ó, por exemplo, a gente está vendo que nessa porção aqui tem bastante passarinhos, né? Óbvio que a gente precisa fazer um exercício. Tem passarinho que é igual, né? Que só mudou aqui a fronteira, né? Então mudou o estado, repete o passarinho. Mas a gente vê que, em comparação, né? Quando a gente olha mais para o norte e a gente caminha aqui para o nordeste, aqui tem um número maior de passarinhos, né? Concentrados. Quando a gente. Quando a gente vem caminhando para o sul, para o centro-oeste, que nem, ó, hoje, centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás. O que a gente tem que acontece aqui nessa região que pode atrapalhar aí a existência, né? Ou como, acho que foi uma... Agropecuária, a desmatação para agropecuária? E isso, o desmatamento aqui, né, para dar espaço para a lavoura, né? Então, assim, tira a casa dos bichos, né? Que seria a floresta, né? Aqui no Centro-Oeste, que vegetação a gente ia encontrar mesmo? Mata Atlântica? Não. A Mata Atlântica está aqui, ó, na costa. Aqui é o Cerrado, né, pessoal? Putz, então, no Centro-Oeste, tira lá o Cerrado para poder dar lugar para as lavouras de soja, de milho, né, e os pastos. Então, esses animais aqui também acabam perdendo suas casas. Quando a gente vem aqui, ó, para a região sudeste, né? Olha, aqui a gente também já observa, São Paulo tem 3 aqui, tem a marca de 3 pássaros, né? Em Minas já tem mais, no Rio, no Espírito Santo. Mas aí tá interessante pensar que São Paulo só são 3 aves que estão ameaçadas, né? Aí a mesma coisa, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Outra coisa que é importante, né? Tem os passarinhos que estão espalhados, e aqui ele dá essas 2 colorações, né? A coloração mais escurinha aqui, o cinza mais escuro, é a vegetação primitiva. O que ele fala de vegetação primitiva, pessoal, é a vegetação original, né? Então, o que teria ali antes da chegada do homem. E a parte mais clara, ele chama de área antropizada, ou seja, é onde as populações se concentram e esses territórios acabaram sendo alterados, né? A casa desses bichos acabou sendo alterada pela presença humana, tá certo? Então, essa é outra coisa importante. Quando a gente olha, ó, a região norte, é bem o que vocês falaram mesmo. A casa dos bichos está, de certa forma, preservada, né? Quando a gente tem uma mancha aqui, ó, no Maranhão, que pega um pedaço também do Pará, que está mais com a presença do homem. Quando a gente vem aqui para a parte, para o centro-sul, né? Olha só, Goiás como está, sobrou pouco de vegetação original. São Paulo quase não tem, ó. São Paulo só está aqui, ó, na Serra do Mar, praticamente. São Paulo quase não tem nada original. Minas também, Espírito Santo e o Rio também. O Paraná
Olha só, o Rio Grande do Sul tem uma boa parte que não tem mais tanta vegetação primitiva. Então, a gente tem que olhar esses dois aspectos, né? Que mexeu na casa do bicho e a presença do homem, né? Que acaba atrapalhando isso. Então, a gente tinha que dar essa olhada geral na distribuição das aves e na ocupação do território. Tem algumas, a gente pode ir para a pergunta? Tá travando demais. Eu não sei se é só para mim, mas muito. Peraí. Para mim não tá travando tanto, não. Mas tá travando, gente? Acho que é meu sinal. Não, pra mim não. Pra mim tá. Peraí, que eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Só um minutinho. Vamos ver se melhora, pessoal, se trava menos agora. Então, assim, a gente olhou, né, viu a distribuição das aves, e onde tem vegetação original e onde tem presença humana. Então, vamos lá. Nesse mapa, a maior quantidade de aves ameaçadas de extinção está concentrada na região Nordeste, Norte, Sudeste ou Sul? Onde vocês acham que tem mais ave perigando sumir? Quais são mesmo, professora? Ó, as opções da questão é região Professora. Nordeste. Letra A. Oi? Letra A, Nordeste. Nordeste. Todo mundo acha que Nordeste? Alguém acha alguma coisa diferente? Não, professor, acho que não. Gente, visualmente, né, que a gente considera o Nordeste, é toda essa parte aqui, ó, do Maranhão até a Bahia, aí é justamente essa porção aqui, onde visualmente a gente já vê que tem realmente bastante passarinho ameaçado de extinção. Então, a resposta adequada realmente é letra A, região Nordeste. E isso, né, considerando esse mapa aqui que foi fornecido na prova para a gente poder responder a questão. Pode ser que isso seja diferente? Pode ser. Mas baseado neste mapa, a resposta correta é letra A. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa? Não, professora. Então, a gente vai seguir. Agora, a próxima questão de geografia é a questão 10. Que a questão 9 a gente fez aula passada, né? Porque a gente pulou a do mapa. E a questão 10 tem o quê? Tem outro mapa para a gente olhar? Então, vamos lá. Observe o mapa abaixo. Deixa eu centralizar o mapa aqui para a gente poder olhar. Primeira pergunta, vocês sabem que país é esse aqui? Ou que território é esse? Austrália, tá com cara? É a Austrália, muito bem. Aqui é a Austrália, tá? Tô tentando diminuir aqui para caber todo mundo. Deixa eu ver. Bom, então, esse território aqui... Isso, Juliana. Tira na tela. Então, esse aqui é a Austrália. Vocês estão vendo que no mapa também tá aqui. A gente tem alguns números e uma diferenciação aí no tom de cinza, certo? Aí, a gente tem a legenda aqui no cantinho esquerdo. Cada número está associado com uma cor, né, com um tom de cinza, e
tá aqui distribuído os tipos de clima, certo? Então, tem aqui o clima equatorial, o tropical, o subtropical, o deserto, o Aqui é semiárido, tá, gente? Não é seminário, não. É semiárido e o temperado. Acho que alguém digitou errado aqui. Vamos lá. Então, vamos ver. Clima equatorial. Onde a gente vai encontrar na Austrália? Olha só. 2 pequenas porções aqui do território, mais ao norte, né? Depois, a gente tem o clima tropical. E também está aqui localizado nessa porção mais ao norte. Depois a gente tem o 3, subtropical. Então, vamos ver onde a gente encontra aqui o clima 3. Na costa leste, tem uma mancha aqui de subtropical. E tem um pedacinho aqui na costa oeste, mais ao sul aqui, a gente tem um pedacinho de subtropical. Depois, a gente tem o quê? O 4 é o deserto. Olha só o tamanho, né? Da mancha desértica que a gente encontra aqui na Austrália. Tem realmente um deserto importante na Austrália, tá? Depois, o quinto, o número 5 aqui, que é o semiárido. A gente também, ó, além do deserto, a gente tem uma área bem importante de semiárido, né? O semiárido é um estágio antes do deserto. O que isso significa? A quantidade de água disponível no semiárido é um pouco maior do que a água que se encontra no deserto, tá? Então, é isso que diferencia essa região ser desértica, e a parte que está aqui numerada com 5 e com esse cinza um pouquinho mais claro, está sendo chamada de semiárido. E o número 6 está no clima temperado, certo? A gente tem essas manchas aqui também na parte mais ao sul, tem aqui, nessa região aqui de ilha, também já considera clima temperado. Tá certo? Aqui também, né, é um mapa que foi adaptado para a prova. Então, vamos pensar aqui. Antes da gente ir para as alternativas. Acabei de falar para vocês, né? O deserto é aquele clima que tem pouca água disponível, né? O semiárido, ele também tem pouca água disponível, mas ele tem um pouco mais de água do que aquilo que a gente encontra no deserto, certo? Fala para mim, vocês sabem me dizer qual que é a característica do clima equatorial? Eu acho que é mais ou menos as duas coisas. Qual 2 coisas? Tipo, mais ou menos frio e quente? É tropical, Gente, não é? É um clima então, tropical? olha lá, vamos lá. Vocês estão vendo que está separado em equatorial e tropical, tem os 2, né? O tropical, então, vocês conseguem falar qual que é a característica do clima tropical? Por exemplo, o Brasil, a gente não fala, o Brasil é um meio tropical, não é? É quente, não é, dona? É quente. O que mais que tem de característica num país tropical? Úmida? É úmida, por causa das árvores. Isso, a gente tem clima quente e úmido, beleza? O equatorial, gente, ele não muda muito. O equatorial é aquele que está mais próximo da linha do Equador. Então, na linha do Equador, como que vai ser? Vai ser quente ou vai ser frio? Vai ser frio? Meio úmido também? Vai ser morno? Gente, perto do Equador vai ser Vai ser quente ou frio? quente. Vai ser quente, né? Então, ali também. Então, o equatorial também é quente e ele também é úmido, chove bastante. Então, equatorial e tropical é quente e úmido. Depois, a gente tem aí, de acordo com o mapa,
A gente tem eu já falei deserto do semiárido, o subtropical e o temperado. O subtropical e o temperado, pessoal, é que aqui na Austrália tem os dois. Mas, quando a gente faz um comparativo de hemisfério sul com hemisfério norte, eles têm algumas características parecidas, que é aquela ideia das estações do ano bem marcada. Então, isso quer dizer o quê? Que no verão é quente, que no inverno é frio, que na primavera tem florzinha, que no outono as folhas vão cair, que nem canta Sandy Júnior, né? As folhas caem no quintal. Então, assim, a gente tem as estações bem marcadas. Então, vai ter a época que chove, vai ter a época que não chove. É mais divididinho mesmo, como a gente aprende a ideia lá das estações do ano, tá? Em outros climas, né, em outras regiões, isso não acontece. Beleza? Então, assim, só para a gente lembrar um pouco das características. Então, pensando nisso, nas características dos climas, vamos ver o que eles estão perguntando. Ó, de acordo com esse mapa, então, com a distribuição aí dos climas na Austrália, a maior parte do território da Austrália é composta por climas do tipo frio e seco, frio e úmido, quente e seco, quente e úmido. E aí, o que vocês acham? A maior Quente e parte, seco. ó. Quente e seco. Quente e seco, né? Se a gente tem esse super deserto e no entorno uma super área de semiárido, a gente tem predomínio de clima seco, porque, né, deserto, semiárido, pouca água, e quente, né? No caso aqui da Austrália, a gente está falando de deserto quente. Então, a resposta correta aqui realmente é a letra C. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, do porquê que é quente e seco? Não? Está mais perto do sol? Na verdade, não é bem que está mais perto do sol. Deixa eu ver se eu consigo pegar um mapa aqui para mostrar para vocês, ó. Porque lembra. Ai, já lembrei, estou procurando errado. Zonas térmicas da Terra. Vocês lembram de ter estudado isso? Ai, ai. Esse silêncio. Entendi, professora. Sim, Se vocês lembram das zonas térmicas da Terra. mas não lembro de cor, professor. Eu não lembro. Lembro que eu estudei. Então, peraí, ó. Eu vou compartilhar com vocês um mapa aqui, pra gente. Então, vou parar essa apresentação da prova e vou mostrar o mapa da zona térmica. Peraí. Vocês desculpem o mau jeito. Uma guia. Vamos ver se esse outro aqui. Olha só, pessoal. Vocês estão aí uma linha que está com três cores, laranja, vermelho e azul? Sim. Não sei se já está aparecendo para vocês. Então, olha só. Zonas térmicas, né? A gente vai delimitar pelas linhas imaginárias, né? Pela quantidade de sol que o planeta recebe, sempre dependendo da estação do ano. E existem zonas da Terra que são muito iluminadas o ano inteiro. Então, a gente começa por aqui, ó. A zona tropical, que eles estão chamando aqui, o nome que eu acho mais adequado é intertropical, porque está entre os trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio. Então, é toda essa faixa aqui, é a faixa do planeta que mais recebe luz solar o ano todo, tá?
Se a gente olhar aqui, ó, a Austrália, né, aquele território que a gente estava observando, tem quase metade do território dela está dentro da zona tropical, né? Depois tem aqui a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que fica entre, então, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, né? Aqui na zona temperada é a parte onde a gente tem uma delimitação maior das estações do ano, né? E aí, com uma combinação de outros fatores, faz também com que aqui nessa região da Austrália, a gente acaba encontrando aí a presença do clima mais semiárido e a formação do deserto, tá? Existem outros desertos nessa mesma faixa, nessa mesma zona climática, por exemplo, né, o deserto do Saara, ele está aqui nessa região onde eu estou passando o cursor, tá? Então, o deserto que fica na zona temperada. Então, a gente tem uma boa parte aqui que está na zona tropical e a outra que está aqui na zona temperada, que em metade do ano ela acaba recebendo bastante luz solar também, tá? Então, é por isso que a gente tem essas características aqui de ser quente. No caso de ser seco, não é só a quantidade de luz que o país recebe, né? Tem outros fatores, né? Que aí já entra movimento de massa de ar, a quantidade de rios, né? E corpos d'água que existem no território. Então, aí isso já delimita, né? E a distância do litoral, né? Que se a gente for pensar bem, a Austrália é uma grande ilha, né? Que ela está circundada de água. Mas a distância, né, desse ponto aqui no meio do deserto para as partes costeiras dificulta a chegada de umidade. Então, da umidade vinda do oceano, né? Então, isso colabora também para a formação dos desertos. Tá certo? Tudo bem, gente? Nossa, aí eu tô fazendo de novo, eu tô mostrando o mapa da Austrália e só que tá aparecendo para vocês aqui a outro. Aqui das zonas térmicas da Terra, todo mundo lembrou disso aqui? De vocês já, vocês já Mais ou menos. Mais ou menos. vocês já tinham visto essa imagem, pelo menos? Já, eu acho que já. Né? E aí a terceira zona térmica é a zona polar ou glacial, né? Que vai estar, então, nos polos. No norte é a polar ártica e no sul é a polar antártica, tá certo? Então, nesses pontos aqui é onde a gente vai ter realmente as temperaturas mais baixas, a presença aí de um clima mais frio, tá? Deixa eu parar aqui e voltar para o mapa. Isso aqui, gente, eu sei que às vezes dá um pouquinho mais a gente fica mais um pouquinho na dúvida, porque faz tempo que vocês viram mesmo. Isso aqui é conteúdo lá do 7º ano. Então, eu sei que faz tempo que vocês não veem isso, tá? Mas acho que pelo menos para compreender esse exercício aqui, deu para dar uma lembradinha? Eu pensei que você estava falando sobre o Capricórnio e o Câncer. Então, na verdade, eu tô falando também, porque, ó, o trópico de... Igual? Então, o trópico de Capricórnio, ele corta o território australiano, ele passa por aqui. E é separado, tanto que a parte mais ao norte faz parte da zona intertropical, e o que está ao sul do trópico de Capricórnio faz parte da zona temperada, né? Quando a gente pensa lá na zona térmica da Terra. Só que quando a gente vem para o território, né, para o país, a Austrália, tem outros fatores que se combinam com a posição da Austrália no globo terrestre, que vão dar as características climáticas, certo? Então, tem relação, sim, com os trópicos. Você está correto. Tá bom? Tá bom. Acho que ficou meio esquisito ainda, né, Thalisson? Você quer... Tipo, Pode perguntar. os dois mudam uma coisa ou são a mesma coisa e só muda o nome? As duas linhas? Não, o que você falou agora há pouco e é comparado
há uns nomeado Equador, Capricórnio e Câncer. Muda alguma coisa do que você mostrou agora? Então, na verdade, o que acontece? Se para a gente estabelecer essas linhas, né, a gente usa um pouco de matemática, né? A Terra, ela não é uma esfera perfeita, né? Ela tem um formato apropriado, né? Um formato único que dentro da geografia e da geologia a gente chama de geóide, tá? Só que o geóide, ele é uma forma difícil da gente trabalhar matematicamente falando. Então, a gente aproxima a forma da Terra a uma esfera, tá? Quando a gente faz isso, a gente consegue criar algumas relações matemáticas. E essas linhas imaginárias, né, que nem a linha do Equador, o meridiano de Greenwich e os próprios trópicos, eles são linhas imaginárias que fazem a gente entender alguns processos naturais. Então, assim, o Equador separa, né, a Terra entre norte e sul. Os trópicos, eles vão ajudar a delimitar lá a quantidade de luz solar que cada parte do planeta recebe. Só que assim, a mesma coisa, como quando eu tracei o Equador, eu dividi a esfera em duas partes, certo? Então, eu dividi o planeta em duas porções. Então, o que eu tenho ao norte da linha do Equador, eu também vou ter ao sul do Equador. Então, os trópicos, no hemisfério sul, eu tenho o trópico de Capricórnio. Eu vou voltar até no outro mapa para falar isso, que eu acho que é mais interessante. Aqui uma guia. Não sei se voltou a aparecer o mapinha laranja ainda não, né? Olha. Meu Deus, vai aí. Aqui. Olha, então a gente tem, né? Aqui no linha do meio é o Equador. Então eu tenho o trópico de Câncer ao norte e o Capricórnio ao sul. Eles estão a mesma distância que o Capricórnio está do Equador, Câncer está também do Equador, certo? Então, quando eu falo que o que tem no sul tem no norte, é isso, as distâncias, matematicamente falando, são iguais. Então, eles vão ter as mesmas características, tá? Quanto à distribuição de luz. Então, nesse sentido, é igual, como você está falando. Só que quando a gente vai no território, né, nos países, as características vão mudar, por quê? Porque não é só a quantidade de luz solar que vai delimitar o clima do lugar, tem outros fatores que também vão interferir, tá certo? Então, essas linhas, elas ajudam a gente a entender, né, e são, né, o que tem no sul, exatamente tem no norte, igualzinho. Só que quando a gente pensa nos países individualmente, a gente vai ver diferenças, porque não é só quantidade de luz solar que vai interferir. Eu não sei se ficou muito claro, gente, não sei se complicou mais, Thalisson, mas a gente pode até retomar isso na quarta-feira. Tá bom? Porque agora são 11h40, vocês vão me matar porque eu tô atrasando vocês de novo. Não sei se ajudou ou se piorou. Ajudou, professora. Tá, Alisson, se você ficou com dúvida ainda, promete para mim que na quarta-feira você me explica. Eu vou até anotar aqui, que eu vou começar a aula perguntando para você se está tudo bem, se tem alguma coisa que você quer perguntar ainda, tá bom? Tá. Só para eu não atrasar vocês demais para o almoço. Vou interromper a gravação para fazer a chamada rapidinho.